Então, para começar nossa viagem no mundo da história, pegue seu livrinho de história na página 66. Nós vamos começar o 4º capítulo, a Era Vargas. Então, já falei para vocês, né, sobre a era do rádio, um fenômeno. Imagine, quem tinha um rádio era ótimo, ficava informado, tinha música para dançar e se divertia. Só que durante esse período, houve a crise de 1929 e a mudança política no Brasil. Acompanha comigo aí no seu livro, na página 67. Vamos entender que crise que foi essa? A crise de 1929 e a mudança política no Brasil. O que será que aconteceu com o Brasil nessa época, né? Então vamos lá? No ano de 1929, uma crise econômica que começou lá nos Estados Unidos atingiu todo mundo, o mundo inteiro. Incluindo quem? O Brasil, claro, né? Essa crise afetou principalmente os empresários e os cafeicultores, pois os países que compravam café e outros produtos brasileiros ficaram sem dinheiro, não tinha dinheiro para comprar. E então, o Brasil não tinha como exportar, exportava para lá. Os países não tinham dinheiro para comprar, teve que ficar retida a mercadoria aqui no Brasil. Naquela época havia uma extensão muito grande de terra destinada ao plantio de café no Brasil. Era muita terra para plantar café, que empregava um grande número de trabalhadores e mobilizava relevante infraestrutura de transporte. Por essa razão, quando houve a queda brusca nas vendas, houve também um enorme desemprego. Por quê? Não tinha como exportar o café. O café estava ficando parado. Muita gente trabalhando. Foi onde surgiu, então, os desempregos. Não é verdade? O que fez aumentar o descontentamento contra o presidente que estava governando nessa época, o paulista Washington Luiz. Com a queda nas exportações do café, o governo federal e o paulista decidiram comprar parte dessa produção cafeeira, para, entre outros motivos, evitar que os cafeicultores fossem à falência. Aí seria pior, né? Sem o uso programado para esse café, o que o governo fez? Queimou. Eles comprou, não tinham o que fazer com café, não poderia ficar parado. O que fizeram? Queimaram todo esse café. Muito triste isso, né? Cafezinho é muito gostoso, não é verdade? Era um período eleitoral. E nesse clima de insatisfação ocorreram as eleições presidenciais de 1930. Como nós vimos no capítulo anterior, ainda na República Oligárquica, café com leite. Washington Luiz era um presidente paulista. Então, quem seria o próximo presidente a assumir a cadeira seria um mineiro. Mas isso não aconteceu. Espera aí que eu vou te contar o que aconteceu. De acordo com a política do café com leite, era a vez de um mineiro subir ao poder. Todavia, o presidente que estava no poder, Washington Luiz, que representava os paulistas, lançou a candidatura de outro paulista, Júlio Prestes. Por isso, os políticos mineiros romperam a ligação com os paulistas e se aliaram aos políticos que não faziam parte dessa política do café com leite. Se aliaram aos políticos da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Você acha que acabou aí? Assista a nossa próxima videoaula para você saber o que aconteceu aí, então.